Amém. Boa tarde com Jesus. Deus nos abençoe com mais este trabalho, né? Onde estamos reunidos para adorarmos a Ele. Senhor Jesus, nosso Pai Celestial, aqui estamos reunidos neste santo lugar para fazermos mais um companheirismo, Pai. Cada irmão que tem chegado até aqui fazem parte e estão também contribuindo para que isto aconteça. Abençoa aqueles que ainda estão vindo, aqueles que estão através da internet, que eles também possam receber uma bênção muito especial nessa tarde. Pedimos a bênção do Senhor. Tudo o que irá acontecer, ó Pai, seja a vontade perfeita do Senhor. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Nós vamos cantar alguns corinhos e teremos destaques, né, da escola, e creio que seremos ricamente abençoados por Deus. E nós vamos iniciar cantando. Vamos cantar o corinho de número 31, corinho bastante conhecido. Vamos cantar com bastante vida, né? Animados. O lírio dos vales. Todos devem saber, todos devem saber, todos devem saber quem é Jesus. Ele é o lírio dos vales, a estrela da manhã, escolhido entre os milhares. Todos devem saber, devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem é Jesus. Ele é o lírio dos vales, a estrela da manhã, escolhido entre os milhares. Todos devem conhecer. Amém, amém. E eu convido a irmã Andressa para sentar ali, o irmão Danilo, o irmão Paulo, vão pegar o microfone e vão, né, me ajudar. A irmã Erislene, a irmã Poliana também pode assentar ali. Se vocês não sabem o hino, pode acompanhar num tom, numa voz mais baixa um pouquinho, né? E vamos aprendendo, né? E eu gostaria de cantar. Vocês conhecem esse hino, esse corinho? Conhece? Esse corinho que nós acabamos de cantar agora. E aí eu vou fazer assim. É como nós cantamos aquele outro hino que a gente faz um fundo, né? E aí o outro continua. Deixa eu ver se eu consigo explicar aqui. Aí eu faço assim: todos devem saber. Isso. Dessa forma, irmão Danilo. Som no microfone deles, eles estão ok? Vamos cantar com bastante amor, né? Em nossos corações.
que sairá perfeitamente bem. Todos devem saber, 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 todos devem saber quem é Jesus. Quem é Jesus? Ele é o lírio dos vales. Estrela da manhã, escolhido entre os milhares, todos devem saber, todos devem saber, todos devem conhecer, 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 todos devem conhecer quem é Jesus. Quem é Jesus? Ele é o lírio dos vales, estrela da manhã, escolhido entre os milhares, devem conhecer, todos 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 devem conhecer quem é Jesus. Quem é Jesus? Amém, amém. Melhorou muito, né? A primeira vez que nós cantamos ficou, a segunda vez, né, ficou melhor. Agora nós vamos cantar o de número 23 dos corinhos também, de número 23. E eu quero ouvir a voz de vocês também, né? Bastante conhecido de toda a igreja. A minha alma está cheia de paz. Aí a gente repete duas vezes. 23 dos corinhos. Minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste, prazer em dizer: a minha alma está cheia de paz. Eu caminhando vou para a cidade santa. Eu caminhando vou para a cidade santa. Eu caminhando vou. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu um hino de vitória. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu um hino de vitória. Eu vou cantar no céu, eu vou me consagrar, eu vou me consagrar para Jesus meu mestre. Eu vou me consagrar, eu vou me consagrar, eu vou me consagrar para Jesus meu mestre. Eu vou me consagrar. Amém, amém. É por isso que o companheirismo é nosso, não é? O companheirismo é nosso. Eu sozinho, o que aconteceria, né? É aquele ditado: uma andorinha não faz verão, mas quando reúne muitas andorinhas, elas fazem verão. De número 38, dos corinhos também. Cantai ao Senhor um cântico novo. Conhecem?
Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor. Um cântico novo, cantai ao Senhor. Um cântico novo, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor. Por quê? Porque Ele fez maravilhas, porque Ele faz maravilhas, porque Ele fará maravilhas. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Novamente. Cantai ao Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor. Um cântico novo, cantai ao Senhor. Um cântico novo, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor. Porque Ele fez maravilhas, o que Ele faz maravilhas, o que Ele fará maravilhas. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Amém, amém. Começou a ficar bom, né? Vai ficar melhor, né, irmão Danilo? Amém. Amém. Nós temos aqui ainda o de número 40. Esse daqui é um pouco mais, vou dizer assim, para um culto de oração, né? Eu gosto de observar essas coisas. Às vezes a gente canta hino de culto de oração no companheirismo e canta de companheirismo no culto de oração. Vamos cantar o de número 40 ainda? Com a ajuda de vocês eu consigo. Dá-me graça, Senhor, para prosseguir. Dá-me graça, Senhor, para prosseguir. Dá-me graça, Senhor, enquanto eu viver por aqui. Sem Jesus tudo é tão triste. Esta minha solidão Vem encher-me de amor e alegrar meu coração. Dá-me graça, Senhor, para prosseguir. Dá-me graça, Senhor, enquanto eu viver por aqui. Só em Ti somente espero e em Ti esperarei, esperando a vitória que um dia alcançarei. Dá-me graça, Senhor, para prosseguir. Dá-me graça, Senhor, enquanto eu viver por aqui. Vou seguindo a minha vida, sei que não posso parar. Se Jesus Cristo é minha vida, nele posso confiar.
fala com o Senhor neste momento. Dá-me graça, Senhor. Ajuda nós a prosseguirmos. Sabemos que sem o Senhor a nossa vida é vazia, mas nos ajuda, Senhor. Dá-me da tua graça, Senhor, enquanto eu viver por aqui. Amém? É a nossa oração que nós fazemos todos os dias, ao levantar, ao deitar, não é? Ao almoçar, ao tomarmos água, todo o instante da nossa vida, nós estamos sempre em oração, pedindo a graça do Senhor em nosso favor. Amém? Vamos ler Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12. Vamos ler a palavra. Deus falará conosco, né? Quando nós lemos a Bíblia, é Deus falando com você. E quando você está orando, é você falando com Deus. E agora nós vamos ouvir Deus falar. E ele falou aqui, através de Salomão, no capítulo 12 de Eclesiastes, né? E isso é para os jovens. A mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Como diz, preparar para morrer, hein? Quem é que quer? Ninguém quer, né? Mas sabemos que o cristão não morre. O cristão passa de uma vida para outra muito melhor. O irmão Brana diz que o que nos aguarda é algo sublime, que não tem nem palavras para expressar ou explicar o que é do outro lado, né? E nós estamos aguardando para irmos para lá. Então, no capítulo 12 de Eclesiastes, versículo 1, Salomão disse: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Amém. Deus abençoe a leitura da palavra. Podeis assentar. Isso é algo muito especial para nós, não é? Para jovens, vocês que ainda são rapazes e moças, devem pensar na velhice, em todos os aspectos da vida, seja no lado espiritual, ou seja no lado natural da vida, né? Se você pensa no lado espiritual, você deve fazer como o profeta desta era nos ensinou. Viva como se Jesus viesse hoje, não é? Isso é para o lado espiritual. E para o lado natural? Ele disse: trabalhe como se ele viesse daqui a 100 anos. Planeje a sua vida. É um grande mal, vou dizer assim, nosso. Eu me incluo também nisso. Falo porque quando eu era jovem, novo ainda, que falava no ano 2000, eu pensava que era algo que nunca aconteceria. Não tinha esperança. Não tinha esperança. O ano 2000 era o fim do mundo. E eu não programei, não trabalhei programando para que acontecesse depois do 2000. A minha concepção, que no ano de 2000 acabava tudo. Então não precisava de preocupar com o lado natural. Mas vocês jovens devem programar do lado natural, não é? Pensar em 2030, meu Deus, 2030, não estaremos aqui mais de jeito nenhum, o mundo já pegou fogo, o arrebatamento já se deu, mas o dia e hora, quem é que sabe? Só Deus, não é? Só Deus sabe o dia e a hora. Então devemos estar trabalhando, estou dizendo do lado natural, programando a nossa vida. O rapaz, a moça, veja esses dois rapazes aqui na frente aqui, ó, novos, né? Pequenos ainda, mas vocês já devem preocupar com o vosso futuro. Vocês dois, temos também mais um casal atrás ali, né? 4 jovens aqui, temos a outra lá atrás. Nessa idade já é hora de vocês preocupar com o futuro de vocês. Sabiam? Sabiam ou não? Sabem disso? Hã? Já é hora de vocês preocupar com o futuro. Não é preocupar para cair o cabelo da cabeça, não. Preocupar em estudar, né?
tirar boas notas, porque no futuro eu serei um médico. O outro fala, eu serei um advogado, serei um policial, serei o que você deseja no seu coração de ser, né? Se for algo benéfico, lute por isso. Não queira ser o que não agrada a Deus, certo? Isso é para vocês. E os jovens já estão de maioridade, e já estão terminando, né? Já estão se formando. Talvez, isso não é regra, não é lei. Tem muitos jovens que falam, olha, eu vou só terminar o ensino médio, não vou fazer faculdade. Quem é que vai bater nele para ele tomar outra decisão? Ninguém, né? Cada um tem uma meta de vida. Fala, o meu processo vai ser esse. Eu quero comprar uma terra e vou virar fazendeiro. E vira, né, pastor Benedito? E vira. E aí, o pastor Benedito tem a família dele aí, né? Que é um exemplo de uma família tão simples que veio, né? Como o pastor Benedito sabe, que chegou na região do Pará. Hoje tem fazendeiro, hoje tem comerciante. E Deus deu para ele esse monte de ovelha aqui para ele cuidar. E tem hora que ele tem que pegar o azorrague, o cajado, né? Pegar o cajado, dar uma cutucada meio forte para ver se a ovelha atipa, apruma. Amém. Coisa boa, né? Estou saindo do nosso roteiro, saindo fora completamente. Vamos para a escola dominical de hoje. Quem tem aí algum destaque da escola de hoje? O irmão William tem um trabalho aí muito bom para fazer com os jovens, né? O irmão Danilo está conosco aqui nessa tarde. Também pode nos ajudar. E nós vamos ser muito abençoados. Tenho certeza que nós já estamos sendo abençoados, né? Irmão, o Guilherme, pega outro microfone para nós aí. Se tem alguém que tem destaque da escola de hoje, já levanta o dedinho aí, já vamos. A irmã Ana Clara, sempre ela quer ser a primeira, né? Um dia ela falou assim, papai, sabe por que eu levanto o dedo tão rápido? Vou contar o segredo dela agora. Ela falou assim, se eu não falar o destaque logo, a primeira pessoa que fala depois de mim, ou que vai falar antes de mim, fala o meu destaque. E eu estava sorrindo, porque no domingo passado, se eu não estou enganado, a irmã Andressa falou o destaque dela, não foi? Aí ela falou assim, olha lá, tá vendo? Falou o meu destaque, papai. Vamos lá, vamos ouvir o primeiro destaque. Na mensagem Olhe, no parágrafo 94, vou falar uma parte dele. Um pedacinho. No parágrafo 94, diz assim: e o cristão não olha para o que vê com os olhos, ele olha para o que vê com sua fé. Amém. Amém. Isso é fé, olhar através da fé. Irmão Jackson. Pensei que a irmã ia falar o destaque, quase que eu ia chorar também, falar, não é possível. O destaque é que o irmão Brana disse que Moisés estava no palácio e tudo que ele olhava era um povo liberto. E o mesmo que foi criado junto com ele, o príncipe olhava e via só um monte de amassador de barro ali. Mas Moisés tinha a revelação, ele sabia quem eram aqueles que estavam ali, ele sabia que um dia aquele povo ia ser liberto. Então era isso. E ele tinha a promessa de Abraão, né? É o que a Ana Clara falou, linkando os dois destaques. Ele olhava através da fé. Ele falava assim, eu tenho certeza que esse povo vai sair daí, né? Irmã Andressa. Na mensagem de Olhe, parágrafo 123, numa parte do parágrafo, a fé é projetada para ver o que Deus deseja e requer. Não há conhecimento que possa fazer isso. Somente a fé é projetada e concedida à raça humana para descobrir qual é a vontade de Deus. Amém. Isso é maravilhoso, né? Essa palavra. Mensagem Olhe, parágrafo 107. Às vezes não conseguimos esperar uma noite a outra. Às vezes não conseguimos esperar um avivamento a outro. Temos que sair e nos envolver com as coisas do mundo. Devemos ter vergonha de nós mesmos. Amém. É verdade. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Onde quer que nós formos. Aí foi o irmão Danilo que acabou de participar com seu destaque. Quem é o próximo aí? Se não tiver, o irmão William está aqui. Vamos ouvir o irmão William com o destaque dele, então. Parágrafo 121.
da mensagem, olha, o pastor leu. Nenhum homem, depois de ter rejeitado a palavra de Deus, pode jamais focalizar nela. Que o irmão Jackson falou, Moisés ele estava focalizado na palavra, na promessa de Abraão. E nós temos que ter a fé projetada para ver o que Deus quer. Amém? Amém. Que coisa maravilhosa. Isso é bom demais, né? A irmã Erislene também vai dar o seu destaque. Na mensagem, olhe, devemos olhar para Jesus Cristo, Ele é a palavra. Amém. Se você não tirar o olho, né, as vistas de Jesus, você não poderá cair. Agora, se tirar os olhos dele, aí tem com certeza o risco de cair, né? A irmã Jane também vai trazer a participação dela. Mensagem, olhem, parágrafo 95. Sua fé só pode ser baseada em uma coisa, que é a palavra. Amém. A melhor coisa que Deus pôde dar para nós foi a palavra, né? Se você está com a palavra, você derrota o inimigo. A irmã Sara irá contribuir também. O último parágrafo, acho que um dos últimos, né, que foi falado. Olhe para o seu alvo, você vê onde eles acertaram. E eles acertaram naquele dia, e ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém. Hebreus 13, 8. E o irmão Moisés? Irmão Guilherme. O Guilherme é o repórter do irmão Danilo. Quando o irmão Danilo estava lá na Vila São José, era ele que dava o repórter do irmão Danilo. Agora hoje vai dar o destaque dele, né? Vamos ouvir. Na mensagem olhe, no parágrafo 99, o pastor Sebastião fala assim: se pudermos nos conectar no plano de Deus, no que Deus quer para nós e no que Deus nos promete, e deixar tudo mais de lado, não importe quanto tempo demore, apenas continue acreditando. Amém. Amém, amém. Deus abençoe. Quem mais aí que tem um destaque? A irmã Raabe. O pastor Benedito falou que todos os filhos de Abraão é tentado e provado. Se passar no teste, isso prova que é o filho de Abraão. Amém. Isso é a pura verdade, né? E aí, tem mais? A irmã Antônia, a irmã Rebeca. Tem não? Esse povo nosso tem a memória boa, né? Olha, o profeta estava falando sobre a mãe dele. Ele fez uma comparação, né? Que a mãe dele usava o pó de café para tirar a mancha, e ele fazia uma comparação com o sangue de animais, do bode, da ovelha, usado lá no Velho Testamento para tirar. E em outra mensagem ele fala, né, também que nessa mensagem ele fala sobre, lá na frente, sobre o alvejante. E aí ele fala que o alvejante, o sangue de Jesus é comparado ao alvejante, que é no caso é a coisa atual, né? O Velho Testamento e o Novo Testamento. E o sangue é utilizado, que a mancha cai e ela é desintegrada, ela não aparece. Então somos lavados por esse sangue. Isso é maravilhoso, é algo sublime para nós, né? Se naquele tempo o sangue de touros e bode podia fazer alguma coisa, imagina nós hoje debaixo do sangue do Cordeiro, que é Jesus, né? Ele não cobre o pecado, mas ele arranca fora, deixa nós realmente limpos 100%. Irmão Elias vai nos dar essa participação também, né? Nem todo cristão revelado faz parte da noiva. Isso é tremendo, né? Muita gente que é revelado, mas é muito chamado e poucos escolhidos, né, irmão Elias? E às vezes a gente confunde.
Isso que nós acabamos de ouvir, a irmã Antônia falando, só me fez lembrar isso, né? Que se aquela gota preta que poderia escrever a sentença de uma pessoa até para uma cadeira, eu não sei como é que fala aquela cadeira. Cadeira elétrica. Cadeira elétrica. Pode escrever também a salvação de uma pessoa, a mesma tinta. Mas aí eu pensei agora o seguinte, já que nós temos o cloro, nós temos o alvejante, o pecado ele cai, né? É uma parte negra. Cai na vida do cristão, ele desintegra. O cristão, o pecado na vida do cristão ele não progride, ele desintegra e ele desaparece a ponto de ir para o mar do esquecimento. Ei, mas é maravilhoso, né? Quando a gente começa a meditar nessas coisas assim, isso deixa nós alegres, né? Felizes. Por isso que tem um hino que fala, né? Que o cristão não peca, é isso? Quem é salvo não peca não, ele sobe, como? Quem é salvo não morre não, né? Eu estou confundindo aqui. Quem é salvo não morre não. Tem, Morla, um destaque também aí? Vem aqui participar conosco, né? Amém. Boa tarde com Jesus. Jesus veio para exterminar. Jesus veio para exterminar com o pecado. Ele veio ao mundo para nos compadecer diante de Deus e aparecermos sem mancha. Amém. Fechou, né? Fechou o assunto. E o tempo, o minuto não para, o relógio não para, né? Lembrei do pastor Sebastião Calaça, ele falou, esse relógio da igreja corre demais. Vamos lá, irmão William, senão eu vou gastar o tempo seu todo aqui, e aí o irmão vai ficar no prejuízo. Vamos continuar, irmão William vai continuar conosco aqui. Amém, mas com Deus não tem prejuízo não, né? Nós estamos falando de coisas boas. Deus abençoe, boa tarde com Jesus. Amém. Estamos muito gratos de estar aqui hoje, nessa tarde, depois de uma manhã abençoada como essa, né? Irmão Danilo, faz as honras de sentar aqui. Hoje, essa manhã, eu saltei de alegria ali dentro daquela salinha de som, que eu fui para ali, que era para os irmãos não me ver pulando de alegria. Hoje, na hora que o profeta estava falando ali a respeito de Abraão, essa mensagem ela encaixa, né? Na verdade, a palavra de Deus ela está encaixando com o assunto do encontro. E eu estava ali dentro do escritório, ali da salinha do estúdio, anotando os destaques ali, estava pulando ali por dentro. Graças a Deus, né? Vamos continuar com o nosso estudo. Nós vamos acelerar um pouquinho mais, porque para ler, vocês têm tempo de ler lá em casa, né? Hoje nós vamos só dar aquele respaldo, aquele estudo. Quem foi que conseguiu ler até hoje? Quem já conseguiu ler até o capítulo 25? Irmã Andressa, irmã Erislene, irmão Danilo. Quem mais conseguiu ler até o capítulo 20? Irmão Guilherme, conseguiu ler até o capítulo 25, irmão Guilherme? Ainda não? Até o 20, né? 21. Muito bom, é porque nós vamos trabalhar hoje dentro desses capítulos. E no domingo passado, nós entramos aqui dentro do capítulo 20, mas nós vamos continuar a partir do 14 aqui, onde nós paramos, né? Foi ali na guerra dos 4 reis contra 5, e logo após Melquisedeque trouxe pão e vinho para Abraão, né? Para Abrão, corrigindo, ainda não tinha sido mudado seu nome. Então no capítulo 15, que é onde nós vamos começar agora, Deus
anima Abraão e promete um filho. Então, aqui no capítulo 15, no versículo 2, alguém consegue achar aí, para poder ler para nós, o que está escrito no versículo 2? Irmão Guilherme, cadê o microfone? O segundo microfone. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Eliezer? Continua aí, irmão, até o 4. Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Amém. Amém. E ele duvidou? O que está escrito aí no próximo? Ele duvidou? Foi isso? Quem está atento aí? Está escrito como? Ele creu no Senhor. Ele creu no Senhor. Amém. Então ele creu no Senhor. Abraão não era descrente. Ele era um cristão, ele cria. Então, ele, no versículo 8, ele perguntou: Como saberei que hei de herdar esta terra? Aí, pastor Benedito, aqui nesses versículos, eu acredito que ele teve uma visão. O senhor me ajuda, me corrige se eu estou errado. Mas aqui ele teve uma visão. Deus disse para ele tomar uma bezerra, uma cabra, e ali ele pegou esses animais, ele trouxe e os partiu ao meio, né? E ali Deus diz para ele que a sua semente seria afligida por 400 anos. Eu creio que ali ele estava falando já a respeito dos hebreus ali no Egito, né? Que eles seriam afligidos, falando já a respeito de Moisés. Mas eu quero escutar isso da boca de uma pessoa mais sábia, para a gente poder entender o que foi que aconteceu nessa parte aí. Essa parte do versículo 8, onde ele teve essa visão, eu acredito que foi uma visão, né? Oi. Aí, Moílio está querendo ter uma confirmação se Abraão teve uma visão quando baixou aquela escuridão e então ele estava com aquele sacrifício e eu não li aqui, ele está falando que a partir do versículo 8, né, irmão? Do capítulo 15. E disse ele: o Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: tome-me um bezerro de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e uma pombinha. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, e Abraão, porém, enxotava. E pondo-se o sol,
um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse Abraão, nós temos que terminar isso aqui, né? Disse Abraão, saibas de certo que peregrina será esta semente em terra que não é sua, e servi-lo-á, e fugir-lá-ão, e refrigir-lá-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, depois sairão com grande fazenda. Então, a coisa era, até onde eu vi aqui, assim, de surpresa, ele estava fazendo aquele sacrifício ali, com aqueles requisitos, aquelas bandas, aquelas partes, ali que caiu um profundo sono nele, ele não estava sonhando. Bom, agora aí tem mais gente aqui que pode ajudar nisso aqui. Aquela parte que ele estava fazendo o sacrifício, eu parece que vi aqui que ele estava normalmente. Mas quando ele estava fazendo o sacrifício, caiu um profundo sono, vindo aquela escuridão. E aí eu acredito que foi quando Deus recebeu é melhor uma pessoa que está mais, e sabe, pastor Sebastião, está mais assim atualizado com isso aqui, porque eu não tinha pensado nisso. Isso na verdade são detalhes que a gente lê na Bíblia e a gente deixa passar. A gente lê a Bíblia rápido, a gente lê e estudar é diferente. O senhor consegue, pastor Sebastião, dar uma esclarecida nessa parte para nós? Boa tarde, irmãos. Graças a Deus. A gente não tarda por esperar para chegar a hora, né? Eu almejava esse momento de hoje, agora. Irmão William sabe o que eu estou falando. Antes de entrar nesse assunto, vocês seguram ele direito, eu preciso ser redimido pela igreja. Vocês entendem o que é redimir? Entende, né? Eu, domingo passado, sem querer, porque Deus conhece meu coração, sabe que jamais eu inventaria uma coisa só para ficar no ar. Porque até eu falei a princípio que as coisas de Deus é com muita responsabilidade que se ensina. Mas eu fui acometido, não sei, eu já veio na minha mente até a tal da amnésia física, que deu um branco na minha mente e eu acabei falando coisa que eu nunca pensei de falar sobre a Escritura de Deus. Para ser bem rápido, quando eu disse que o Egito não era cidade ou país no tempo de Abraão, ou de Abrão, não era isso que eu queria dizer. Foi invertido a situação. Eu estou falando porque isso está na internet, agora mesmo está na internet. Pois é. Então, os irmãos da internet também aceitam o meu pedido de remissão, de perdão, por eu ter feito uma analogia, como que, eu quero dizer infiel, né?
Porque jamais a gente pode falar uma coisa da Escritura sem provar com a leitura da Bíblia ou da mensagem. Um juiz não dita nada sem ler o livro da lei. Isso aqui na terra. E nós aqui, para falar das coisas de Deus, como nós vamos falando assim aéreamente? Jamais pode acontecer. Então eu digo para os irmãos que eu falhei escandalosamente, não foi minha intenção. Vocês podem me levar para a presença de Deus, que Deus conhece meu coração, sabe que eu jamais intencionei uma coisa para deixar alguém assim duvidoso. O meu interesse é ajudar a caminhar para a luz da palavra. Eu quero que fique bem fixado isto aí. Que o meu assunto não era nada disso, meu assunto era sobre Abrão e Abraão. Quem foi no Egito foi Abrão, que ficou sem Sarai lá por uns dias. Agora, ali estava Ló, estava mais pessoas. Agora, quem foi Abraão foi em Gerar. Aí já não tinha Ló, já não tinha ninguém mais ele. E as promessas estavam bastante evoluídas. Meu assunto era esse. Simplesmente para ajudar o irmão. Mas eu entrei um pouco de travessa e depois perdi a ponta da meada. A mente falhou completamente. Passei uma noite sem dormir, o pastor Benedito sabe disso, irmão William já sabe disso também, e agora a igreja fica sabendo. Eu paguei caro por não ser mais enérgico, porque a Bíblia estava na minha mão. Eu creio que eu sou um dos homens que jamais li essa história, eu não quero dizer no mundo, mas aqui, em volta de nós. Porque eu sempre estou com isso assim, para saber o que está acontecendo. Porém, falhou. E eu só sou redimido se vocês me perdoar. Vocês me perdoam? Na internet também, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Preciso de vocês, meus irmãos. Agora, no tocante a Abraão com o seu sacrifício, como o pastor leu ali, a explicação, a própria palavra declara, né? Deus mandou ele matar aquele tipo de animais, dividir por suas porções ali, e ele colocou, ficou ali olhando as aves que queria comer. Você já sabe que ave que persegue essas coisas. Ele os enxotou, os enxotava, não deixou comer. Até que a noite veio e baixou uma negra escuridão. Aí ele entrou num tipo, não quer dizer que foi, certamente ou ele dormiu ou ele teve uma visão de tudo que ia acontecer. E ali Deus falou com ele o que ia acontecer. E ele despertou daquilo ali. Deixa eu olhar aqui só para me confirmar aqui. A resposta que o Maurício quer saber está no começo do capítulo. Ah, tá. Você pode ler o capítulo... No começo, é capítulo 15, né? A resposta está bem aí. 15. Bem no começo. É o cântico de Moisés, mas aqui é 15 de Êxodo, né? Segura aqui de novo. Eu quero é 15 de Gênesis, certo? É a resposta, se a gente ler o capítulo todo, a gente vai entender. A resposta está bem no começo. Bem no começo. Deus anima a Abrão e promete-lhe um filho. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão, olha aí, em visão.
dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hades dar? Pois ando sem filho. E aí já foi lido isso aí, né? Aí já foi lido. Então foi visão, foi uma visão mesmo, irmão William. Então, os detalhes, é isso que eu quero a certeza. Eu não posso de maneira nenhuma afirmar uma coisa aqui que não é. Então tem que perguntar para quem sabe. Mas companheirismo é isto, nós usar o nosso tempo em meditação da palavra, né? É isso mesmo. Deus abençoa. Então agora nós temos a confirmação que foi ali em visão. Graças a Deus, Deus abençoe. A Bíblia responde à Bíblia. Não tem interpretação, ela é o que é, né? Ela já é, Deus é o seu próprio intérprete, não precisa de interpretação. Agora, aqui no capítulo 16, já começa a falar de Agar, né? Ali é um assunto para nós entrar, que já vai chegando aqui próximo da mudança do nome de Abrão, né? O que aconteceu? Ali, todos nós sabemos que Sarai, ela era estéril, ela não podia ter filhos, e Deus tinha prometido um filho para Abraão. Abraão, ele não descreu na promessa em momento nenhum, mas a gente pode imaginar um pouco. Sarai, ela, pelas condições próprias, ela não imaginava que ela teria condição de ter um filho. Ela era estéril. E eles já estavam se avançando em idade. Então, o que ela fez? Ela falou: eu vou dar a minha serva. E essa serva, como é que era? De onde que ela era? Ela era do Egito. Então eu vou dar a minha serva a Abrão, e através dela eu vou ter um filho. Esse foi o pensamento de Sarai. Queria ajudar Deus. Então entra aí a vontade permissiva. Agora eu vou falar um pouquinho com os jovens, irmão Danilo. Às vezes, eu vou falar isso me incluindo com todos vocês. Às vezes nós queremos ajudar Deus. Às vezes nós estamos muito preocupados, quer uma namoradinha. Nós estamos entrando nessa fase que nós queremos pensar num casamento. E às vezes nós estamos tão preocupados, mas não tem jovem aqui na igreja. Meu Deus, como é que vai acontecer? Não, mas lá na minha escola tem uma mocinha lá que ela é tão gente boa. Eu vou lá e vou trazê-la para a igreja. Porque aí nós começamos a namorar, ela vem para a igreja e aceita a mensagem e está tudo certo. Aí você entra na vontade permissiva. A gente acaba entrando na vontade permissiva. Às vezes Deus permite que você venha, que aconteça isso, que a pessoa venha, batize. Mas e a consequência? Eu estava ouvindo o programa de rádio. O pastor Joaquim, esses dias, falou que a consequência, a precipitação de Sara em fazer isto, gerou um selvagem, e era Ismael. Ismael, ele era um selvagem. Então nós vamos ver aqui que Sarai entregou então Agar, a serva dela, a Abrão, e dele foi concebido um filho, e esse filho se chamou Ismael. Só que quando Agar concebeu, ela começou a desprezar a sua senhora, e a sua senhora afligiu, e ela fugiu de sua presença. E o anjo encontrou ela no deserto, junto a uma fonte. E o anjo ordenou que ela voltasse e se sujeitasse à sua senhora. Então, ainda disse mais: eu multiplicarei
a tua semente, e o seu nome será Ismael, e ele será um homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Então ele era um selvagem mesmo, né? Mas nós não queremos estar na vontade permissiva de Deus. Amém? Nós queremos estar na vontade perfeita. E qual que era a vontade perfeita de Deus? Era Isaac. Isaac era a vontade perfeita. Então, se nós esperarmos no Senhor, nós vamos alcançar a vontade perfeita de Deus. Agora, isso não significa que é aquilo que nós lemos de manhã. O cristão, ele erra. Ele não é um perdido, mas ele erra. E nós temos que aguentar as consequências, né? Mas nós não estamos perdidos. Mas nós queremos andar na vontade perfeita de Deus, não é verdade? Então, aqui no capítulo 17, Deus muda o nome de Abraão. De Abrão para Abraão, né? Agora no versículo 1, sendo ainda da idade de 99 anos, passou um tempo, né? A gente vê que esses acontecimentos, eles passavam anos, né? Não era de um dia para o outro, como foi explicado no domingo passado. Sendo Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a ele e disse: anda em minha presença e sê perfeito. Guarda bem isso aí. Anda em minha presença e sê perfeito. No versículo 4, Deus diz que ele será o pai de multidões de nações. Abraão será teu nome, porque pai da multidão de nação te tenho posto. Lá no versículo 15, Deus muda o nome de Sarai. Sara te dará um filho e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Então o nome dela agora foi transformado também. Então nós podemos ver que Deus começou por aí, transformando os nomes, né? Agora, mais para frente aqui, Deus disse: e conceberá Sara na idade de 90 anos. Só um momento, deixa eu retroceder. Caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem já de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos? Deus disse que ele teria um filho, e que seu nome seria chamado Isaque. Mas ele também não desprezou Ismael, né? De Ismael gerará 12 príncipes, e farei uma grande nação. Só que a promessa era para Isaque, não era para Ismael. Porém o concerto será para com Isaque, que Sara te dará. Essa é a promessa, né? A legítima vontade de Deus. Agora aqui no capítulo 18, nós só vamos passar um pouquinho mais para frente, e vamos para o 20, que aqui já é a parte que os 3 anjos aparecem para Abraão, né? E logo eles descem ali para Sodoma, e ali a destruição de Sodoma. Então nós vamos passar para o capítulo 20, depois nós retornamos aqui. Que foi o assunto de domingo passado que o pastor Sebastião Eustáquio estava mencionando, e nós vamos dar uma recapitulada nele aqui. Aqui no capítulo 20, está escrito o tema: Abraão nega que Sara é sua mulher. Então nós temos aqui 2 situações, que é o que o pastor Sebastião falou. Lá no Egito, quando eles saíram
quando Deus pediu para que eles saíssem da terra deles, se separassem de sua parentela, então eles foram lá para o Egito, e lá Abrão disse que ela era sua irmã. Só que chegando aqui no capítulo 20, o seu nome já tinha sido transformado, já não era Abrão, era Abraão. E aqui ele chega lá em Gerar, e lá havia um rei chamado Abimeleque, e esse rei, aconteceu um negócio lá, e Abraão teve que falar que Sara era sua irmã. Irmão Danilo, por que é que ele disse novamente que Sara era sua irmã? Quando a gente vai lendo, a gente acaba entendendo certas coisas que antes a gente não entendia. Por isso que é tão importante a leitura da Bíblia. E também é importante a leitura das mensagens e os programas. Porque nos programas o pastor Joaquim, ele sempre destrinchava um assunto de uma forma tão comestível que é leve para você entender aquilo. Em um programa, o pastor Joaquim, ele pergunta assim, ele traz o quadro, tenta imaginar Sara ali, velhinha, chegando ali, e Abimeleque estava à procura de uma esposa ali no seu reino, e Abraão chega ali em Gerar, e ele vê Sara, e se apaixonou pelaquela velhinha. Tenta imaginar isso. É complicado, né? Imaginar como isso poderia suceder. Mas não, o que aconteceu ali é porque Sara já estava transformada em uma jovem bela, como ela já tinha sido no Egito há algum tempo atrás, há muitos anos atrás. Não? Então é isso que aconteceu. Sara estava transformada, com sua beleza renovada, e os homens dali se encantaram por ela. Por isso que Abraão temeu tanto. Temeu que aquele povo não tivesse temor de Deus e que lhe matassem por amor à sua esposa. Se eu estou certo, é isso. Ei, irmão Danilo, bom demais. Então, tem um hino que é cantado aqui na igreja, que não foi cantado aqui porque nós corrigimos, né? Mas foi só uma palavra. É um hino que é chamado Proverá. Ele diz que Abraão, quando ele foi levar o menino lá, ele era um velho, o tempo todo chamando Abraão de velho. Mas ele não era velho. O irmão Brana cita nessa mensagem o patriarca Abraão restaurado, que para eles saírem de lá onde ele estava, da campina lá perto de Sodoma, até Gerar, era uma caminhada de muitas milhas, aonde que um velho de 100 anos, uma velhinha ia aguentar uma caminhada, né, daquela. Mas eu quero, irmão Danilo, que você leia da forma que o profeta fala. A sua resposta está corretíssima. Então, eles não eram velhos. Quando eles chegaram ali em Gerar, que Abimeleque olhou para aquela mulher linda, ela não era uma vovó, ela era uma mulher nova, por isso que ele a quis, ele a desejou, né? Então, aqui no parágrafo 121, quem estiver com a mensagem Abraão restaurado, o profeta nos fala a respeito disso aí. Pode ler, irmão Danilo. Isso, 121, completo. 122, se você quiser continuar também. Observe o que Deus mostrou a Abraão, aqui por ter ele crido na palavra. Observe o que aconteceu. O que ele fez com Sara? Você sabe o que ele fez com Sara e Abraão, mostrando que ele fará com todos da semente de Sara e Abraão, e a semente de Abraão, o que ele fará. Você sabe o que ele fez? Observe o que eles fizeram imediatamente após aquilo. Eles fizeram uma grande jornada de onde eles estavam acampados, lá em cima em Sodoma, todo o caminho de Gerar, até embaixo da terra da Palestina, cerca de 300 milhas. Esta é uma grande distância, uma distância e tanto para um homem velho de 100 anos de idade e uma pequena velha avó com um pequeno chale em seu pescoço, indo assim, andando 300 milhas. Isto não foi dessa forma.
Ele os transformou de volta a um jovem rapaz e uma moça jovem. Eu posso provar isso. Ele o fez. E esta é uma promessa para toda semente que tomará a palavra e seguirá nela assim. Ele transformou Sara de volta a uma jovem, para que então eles pudessem ter, que ela pudesse ter um bebê, ter aquele bebê. Agora, eu quero dizer algo. Agora, ouçam seu médico. Eu sou seu irmão. Agora, veja, se ela era tão velha assim, ele teria que fortalecer seu coração, ou ela não poderia entrar em trabalho de parto. Uma mulher velha com 90 anos, isto é correto. Ele teria que consertar seu coração. As veias de leite de seus seios haviam secado. Eles não tinham, as mulheres não fumavam cigarros naqueles dias. Então elas simplesmente criavam seus bebês com seus seios. Vê você? E não lhes davam leite de vaca. Então elas tinham que alimentá-los através de seus seios. E as veias dos seus seios haviam secado simplesmente. Vejam que condição. Ele teve que consertá-la. Deus não conserta. Ele faz um novo. Eu posso ver Sara virar uma amável mulher com cerca de 25 anos de idade. Eu posso ver Abraão com cerca de 25 ou 30 anos de idade. Eu posso ouvir Sara dizer, certa manhã, levantar e dizer: querido, você sabia que aquelas corcunda desapareceu dos seus ombros? Eu posso ouvi-lo dizer: querida, aqueles lindos olhos castanhos que você costumava ter, voltaram. E a cor está voltando para o seu cabelo novamente. Oh, que coisa! Sim. Que coisa boa a gente ouvir o profeta falando essas coisas, não é verdade? Isso nos faz desejar estar dentro dessa promessa, estar firmados, olhando para este alvo, porque aquele dia nós vamos ser transformados. A gente que está jovem, nós vamos ficar bonito, né, irmão Danilo? Agora, quem não é bonito, quem não se acha bonito, não tem jeito, não. Eu acho que... A gente olha para o pai e imagina o pai se tornando na imagem do filho, o irmão Geazi como o irmão Guilherme novamente. O senhor se acha bonito, irmão Danilo? Você olha no espelho e fala assim: eu sou muito bonito. Acho que dá para o gasto. Dá para sustentar. Pois o senhor vai ser desse jeitinho quando for transformação. Você não vai mudar de cara, não. Eu também, eu acho que eu não vou mudar muita coisa, não, né, irmão Gesi? Nós temos que ver a beleza do Espírito Santo. Essa é a maior beleza que tem. Naquele dia lá, é o que o profeta fala. A Bíblia, ela fala que eles eram avançados em idade, não que eles eram velhos. Então, naquele dia, não vai importar se você é avançado em idade, você será transformado, nós seremos transformados. Isso é uma coisa maravilhosa, isso deixa a gente religioso, como o profeta diz. Então, irmãos, essa é o ponto que nós queremos chegar. Estudem essa mensagem, estudem a Bíblia, porque vocês vão conseguir aprender tudo o que vocês precisam a respeito dessa história dentro dessa mensagem. Pastor Benedito, faz o complemento para nós aqui que... Eu sei que o tempo já terminou, mas... Não terminou ainda não, ainda falta um tempinho. 2 minutos, 1 minuto. Não, mas é isso, os irmãos estão estudando essa mensagem, estudando esse trecho aí, foi falado agora, principalmente o capítulo 20, né? Será que os que estão estudando aqui podem responder? Eu tive que olhar, né? Abimeleque teve aquele sonho avisado por Deus para ele não pecar contra Abraão ou contra Deus. Quem pode falar assim sem olhar em nada? Para não pecar contra Deus. Você já leu isso, né? Foi?
Então isso aí jogou lá em Davi, né? Aí eu não vou falar mais não. Amém. Vamos encerrar, porque o nosso tempo já se foi, né, irmão Gesi? Ou ainda... o senhor pode dar o resumo para nós aqui, irmão Danilo? Deus abençoe. Meu tempo já acabou. Amém. Deus continue abençoando o irmão William. Ele tem dedicado, né, em prol desse trabalho. E eu tenho certeza que Deus está te recompensando, irmão William. Tudo que você esforça, tudo que você empreende tempo e força para fazer, se é agradável a Deus, Ele fará você ser recompensado. Deus recompensou a Agar porque ela foi honesta, né? Ela saiu secretamente da presença ali da sua senhora, mas o anjo, só para vocês verem, era a vontade permissiva de Deus, né? Aquilo acontecer, mas Deus mandou o anjo ir lá falar com ela, lá perto do poço, e o anjo falou com ela e falou que o filho dela seria um grande homem, que a mão dele seria contra todos e a mão de todos contra ele. Isso animou ela, né? Já pensou você, Deus falar com você? Isso não é maravilhoso? Deus fala conosco. Irmão Jazi. Sim? Irmão William, só me confirma uma coisa. Se eu não me engano, só vamos acrescentar conhecimento. Os descendentes de Ismael se tornaram os muçulmanos de hoje, se eu não me engano, sim? Quem sabe aí para nos ajudar? A descendência de Ismael hoje é quem? Na verdade, assim, isso aí entra um pouco de história, né, da parte do Oriente Médio, mas assim, até o pessoal de Ismael, né, que não é só os muçulmanos, tem os outros tipos de grupos que foram divididos, que eram os sunitas, os xiitas e os curdos, que são partes da mesma linhagem desse povo que dividiu. Que a história é muito complexa para se contar assim só quem são, mas a gente pode resumir ali a todo mundo ali que está ali naquela faixa de Gaza, daquela parte ali do Oriente Médio ali, Turquia, Afeganistão, aqueles países ali, Irã, Iraque, Arábia, tudo fazem parte da descendência de Ismael. Tá vendo? Temos professora. Meados árabe, e é povo valente, né? E você vê a promessa de Deus se cumprindo. Ele será contra todos e todos serão contra ele. Hoje é uma nação que de vez em quando entra em conflito com outras, uma nação bem... Até hoje, né? Até hoje acontece. E eu gostaria de falar algo aqui na mensagem, olhe, mas eu não vou falar porque o tempo já se foi. Era apenas um parágrafo, mas eu vou respeitar o horário, porque Deus ama essas coisas, né? A gente tem que ter controle. Já estamos ali com 16 minutos para as 18 horas. Irmão Danilo, faz uma oração para nós, de encerramento. Você foi abençoado? Amém? Eu fui abençoado. Se você foi, nós fomos abençoados por Deus, né? Vamos inclinar nossas cabeças. Senhor Deus, Pai amado celestial, diante de Ti agora, Pai, está a semente de Abraão, Senhor. Ó Deus, acrescente bênçãos na vida desses jovens, Pai, de toda essa igreja, Pai. Abençoe o encontro que está por vir, Senhor. Ajude a cada um dos líderes, Pai, e também das pessoas que irão participar. Sabemos que sairemos daqui melhores do que iremos entrar, Pai. E sempre será assim, sempre caminhando em rumo à perfeição, Senhor. Abençoe a cada um dos Teus filhos, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar até no dia de Sua vinda, Senhor. Guarde-nos até a Tua volta, Pai. É isto que te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Nós não somos perfeitos, mas
estamos caminhando para o que é perfeito. E Ele é perfeito. E muito em breve nós também seremos como Ele é. A Bíblia fala isso. O irmão Danilo e o irmão William não vai dar trabalho para Jesus, não. Agora eu já vou dar um pouco de trabalho aqui. Para voltar a ter 18 anos vai dar um trabalhozinho, né? Agora você está nessa média aí. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus.